Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional, né? E hoje nós vamos falar aqui de Eclesiastes, capítulo 5. Mas antes, curta o nosso vídeo, dá um joinha. Cada joinha que você dá aí nos ajuda a entender que nós devemos continuar com as nossas postagens dos devocionais aqui todas as manhãs. Então vamos lá, começando a nossa semana profética, né? Eclesiastes capítulo 5 diz assim, olha esse texto, versículo 10. Esse texto foi escrito 1000 anos antes do Novo Testamento ser escrito e 3000 anos antes de nós existirmos. Um texto que foi escrito 1000 anos antes do Novo Testamento e 3000 anos antes da nossa existência, já que o Novo Testamento tem 2000 anos. Ele diz assim, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. No Novo Testamento, diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele diz assim, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda, e isso também é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Preste atenção, vou te explicar esse texto aqui na íntegra. Não é que, antigamente eu achava que ter dinheiro, ter prosperidade era pecado, era errado. Não, não é. A prosperidade, ela é de Deus, mas o amor a isso coloca todos os outros planos que Deus tem na nossa vida em segundo plano. E isso não é legal. O que esse texto está dizendo não é que se você é próspero, Deus não pode te prosperar ainda mais. Não. O texto está falando de satisfação. Quem ama, quem tem amor ao dinheiro, nunca se sente satisfeito. Nunca vai ter satisfação por aquilo que ele tem. Ou seja, a pessoa não ama a vida, a pessoa não ama as pessoas, não ama Deus, ela ama o dinheiro. Por isso ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela sempre quer buscar mais, ela precisa de mais, ela quer mais. E dentro dela vai ficando aquele vazio, aquela insatisfação. Porque ela não consegue amar pessoas, ela não consegue amar Deus, ela não consegue amar a obra de Deus, ela não consegue amar a família, amar a vida, ela não consegue se amar. Exatamente, ela não consegue amar a si própria. Por isso que vai ficando aquele vazio dentro da pessoa. Por isso que Salomão está dizendo que quem ama a abundância nunca se farta da renda que tem. O que é isso? Nunca se fartar da renda que tem. Para e pensa. Imagina que se você... qual um salário seria bom para você? Imagina, vamos fazer aqui que você ganhe 15 mil reais. Seria bom? 15 mil reais seria um valor bom para você viver hoje? Imagina que você tem um salário de 15 mil reais e você fala, puxa, 15 é um salário bom, bispo. Pô, eu ganho 2 mil, eu ganho 3 mil reais, bispo. 15 mil seria um salário excelente para mim. Só que quando você começar a ganhar 15 mil, você começa a gastar 20. Porque a vida que você levava com os seus 2, 3, 4 mil, não sei, 5 mil, o valor que você ganhava, você começa a querer ter uma vida a mais. Então, essa abundância aqui, o correto seria, por exemplo, quem ama o dinheiro, dele jamais se farta. E quem ama a abundância, poderíamos falar aqui, no lugar da palavra abundância, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar.
a palavra... Quem ama abundância nunca se farta da renda. Desperdício, vamos dizer assim, gastos. Por quê? Você muda de restaurante. O Mac, Donald, o Habib's, o Burger King, já não é mais o lugar que você come. Você já quer comer naquele restaurante que os amigos que você muda, porque você não quer mais andar com aqueles amigos, você quer mudar de amigos, você quer mudar de pessoas. Eles comem num restaurante um pouco mais caro e você começa a gastar mais. O carro que você tem já não serve mais para você, você precisa mudar de carro. Você vai trocar de carro porque aquele carro já não é mais o seu patamar. A roupa, você já precisa dar uma melhorada na roupa. Enfim, nós não estamos falando que você deve andar relaxadamente. Não é disso que nós estamos falando, mas nós estamos falando de esbanjamento. A pessoa começa a esbanjar, começa a gastar com aquilo que não precisa. Por isso que ele está dizendo assim, ó, quem ama o esbanjamento, ou seja, a abundância, nunca se farta da sua renda. A renda, ela nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque ela começa a gastar mais. Ela ganha mais, ela gasta mais. Ela muda o patamar dela. Então, aquela casa que ela mora já não é mais suficiente, ela precisa de uma casa melhor. Essa casa melhor vai ter um custo maior de manutenção, vai ter um imposto predial aí imobiliário na cidade mais caro. Às vezes ela sai e vai para um condomínio mais caro. Enfim, o esbanjamento faz com que a renda da pessoa não seja suficiente. Então, Salomão está dizendo, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Então, vamos mudar essa palavra abundância para esbanjamento. Quem ama o esbanjamento, nunca se farta da sua renda. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Ou seja, quando a renda se multiplica mais gastos. Vai ter mais gente comendo dessa renda. Nós não estamos falando mais pessoas comendo, mais filhos, mais parentes, não. Vai ter mais gente comendo, mais loja comendo, mais imposto comendo, mais o governo comendo, enfim, mais pessoas comem da renda que você tem. Por quê? Porque há um esbanjamento desenfreado. Então, às vezes, a pessoa, ela nunca está satisfeita. Ela passa a ganhar 15 mil. Poxa, 15 mil é uma renda legal. Só que quando ela passa a ganhar os 15 mil, ela começa a ver que aquela renda já não é mais suficiente. E ela já começa a gastar como alguém de 20. Ou seja, a dívida começa a aumentar. Então, a pessoa, ela nunca está satisfeita. Ela nunca está contente com a renda que ela tem. Sabe qual é o segredo da riqueza? É o contentamento. Exatamente. O segredo da riqueza é o contentamento. Você precisa estar contente, satisfeito com o que você tem e nunca querer dar um passo maior do que a perna. Nunca querer ostentar. Então, há muitas pessoas que são prósperas porque elas têm contentamento pelo que elas têm. Então, a partir de hoje, aprenda com Salomão, o homem, um rei riquíssimo. A Bíblia diz que nunca mais se levantaria um rei com tanta riqueza quanto Salomão. Então, Salomão sabe muito bem do que está falando. Então, aprenda a estar contente com o que você tem, porque o esbanjamento pode levar você à ruína. A primeira ruína, a ruína emocional, a insatisfação. Você não tem paz, você tem um buraco, um vazio dentro do peito. Lição de hoje para nós: cuidado com o amor ao dinheiro e cuidado com o amor ao esbanjamento, à abundância, porque está dizendo que quem é assim não vai se fartar da sua renda, sempre vai achar que a sua renda financeira não é suficiente para o que a pessoa vive. Aprenda a fazer cálculos,
Aprenda a ser uma pessoa administrativa que sabe administrar os seus bens. Se você tem dificuldade em administrar os seus bens, peça sabedoria a Deus e procure um profissional da área. Exatamente, procure um profissional da área, procure se capacitar na área da economia. Se capacite na área da economia e das ciências aplicáveis para você aprender a administrar os seus bens, os recursos que estão nas suas mãos. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, você vai ver que um recebeu 5, o outro 2, o outro 1, enfim. Eu tenho uma versão que diz que recebeu 10, o outro 5 e o outro 1. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o texto diz que cada um recebeu de acordo, olha só, cada um recebeu de acordo com a sua inteligência. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Está lá no texto. Quem tinha capacidade de receber 1, recebeu 1. Quem tinha capacidade de receber 5, recebeu 5. Enfim, a pessoa, ela multiplicou os talentos. Quem tinha, em uma outra versão que eu tenho, aramaica, um recebeu 10, o outro 5, o outro 1. Bom, independente. O que o texto está querendo mostrar é que as pessoas receberam porções diferentes de acordo com a sua capacidade. Deus nunca vai dar além da sua capacidade. Então você precisa aprender a administrar para que Deus dê esse poder de capacidade na sua vida. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e ajuda, meu Deus, essa pessoa a ter contentamento, porque contentamento também faz parte do fruto do teu espírito. Além de ser inteligência emocional, é fruto do teu espírito. Então ajude essa pessoa a ter o contentamento, o domínio próprio, a ter paz com o que ela tem e aprender a administrar os recursos que chegam até a mão dela. Ajude ela a reter uma parte, a devolver o que te pertence, a ajudar os pobres e fazer uma bolsa de guarda para os dias difíceis. Tudo isso, meu Deus, são princípios estabelecidos dentro da tua palavra. Ajude essa pessoa a entender que esses princípios geram prosperidade e abundância na nossa vida. Que assim seja no dia de hoje para a vida dessa pessoa. Abençoe a casa dela, a família, os filhos, os sonhos, os planos e os projetos dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Rei e fiel. Shalom.